voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o episódio que só o começo dele foi foda pra caramba. Então vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, se você ainda não assistiu o episódio de The Flash, eu acho que é meio difícil, mas mesmo assim, cuidado que aqui vai conter spoilers. Então, caso você não tenha assistido, não sei por qual motivo, deixa aquele like e assista depois que você assistiu o episódio, porque assim fica mais fácil e você não vai reclamar de, vamos dizer, de eu estar dando spoiler ou qualquer coisa do tipo. E é claro, não se esqueça aí de favoritar esse vídeo, compartilhar com os amigos, ajudar aí o canal da melhor forma possível. Agora vamos à essência do episódio, porque esse episódio foi muito foda. Vários elementos aí que mostram realmente como o Savitar surgiu, o que realmente aconteceu. Basicamente foi explicado que o Savitar, ele apareceu em um momento, na verdade assim, o Barry, quando ele criou o remanescente do tempo para derrotar o Zoom, acabou que esse remanescente do tempo se sacrificou para destruir o Zoom. E depois o Barry criou o Flashpoint, fazendo com que tudo o que tenha sido feito antes meio que acabasse não tendo tanta importância. E aquilo fez com que o remanescente do tempo ficasse muito irado e acaba que ele se transforma no Savitar e o Barry de 2017 enfrenta ele. Porém, ele cria vários remanescentes do tempo lá no futuro para enfrentar esse Savitar. O Savitar mata todos, menos um, que é o que ele deixa sobreviver para se tornar o Savitar no futuro. Ou seja, criando um ciclo completamente louco. Aí, em algum momento, quando o Barry prende ele dentro lá da força da aceleração, ele percebe que ele deve voltar no passado para fazer aquela ideia dele ser um deus. Então ele acaba convencendo as pessoas de que ele é o primeiro velocista. E a partir desse momento ele se denomina um deus, o deus hindu do movimento. E isso faz com que a história surja, e por isso que o Jay Garrick considerava a história do Savitar como o primeiro velocista uma lenda, que ninguém nunca tinha visto ele e tal. Então basicamente nós temos isso, temos um Savitar que na verdade é um remanescente do tempo. Eu vou ser bem sincero, eu não esperava que ele fosse um remanescente do tempo, mas só deles terem encaixado muito bem a história, ficou muito legal. Então a gente tem aquele elemento, o que aconteceu com aquele Barry da primeira temporada que depois não foi falado sobre ele. Não foi dessa vez que a gente descobriu o que realmente aconteceu. Porém, nós temos um episódio aí onde o Cisco pensa uma forma de evitar que o Savitar saiba de tudo. E qual que é essa melhor maneira? Vamos apagar a sua memória. Então ele apaga a memória do Barry. Na verdade, ele queria fazer com que ele não tivesse armazenamento de memória recente. Então, tipo assim, eles poderiam bolar um plano que o Savitar jamais saberia sobre aquele plano. Mas como vocês sabem, nunca dá certo quando você tenta fazer alguma coisa assim e acaba realmente dando um problema, dando errado. E foi o que aconteceu. Acabou que eles apagaram a memória total do Barry. Ele não sabia nem quem ele era. E de um certo modo que eu acho bem estranho, afetou o Savitar. Esse é o ponto que eu acho estranho, porque como a gente viu no começo do episódio, o Barry estava falando com o Savitar que ele poderia se matar e assim evitar a existência do Savitar. E o Savitar não ligou muito para essa possibilidade, falando que a questão do tempo é o mais interessante. O tempo, ele pode pregar peças, aconteça o que acontecer, poderia sim continuar existindo o Savitar em algum momento. E para concluir esse nascimento do Savitar, ele precisava fazer com que o Barry sentisse a dor que ele tinha sentido e assim fazer o Barry se tornar o Savitar em algum momento. Podemos colocar dessa forma, o objetivo dele era bem claro, ele quer ser um deus, porque o deus não sente dor. É mais ou menos um pensamento assim que eu não imaginava o Barry ter, mas mesmo assim ele tem esse tipo de pensamento. E isso é interessante. Aí nós temos o desenrolar da história, onde o Barry esquece tudo o que aconteceu e aos poucos ele vai aprendendo. Temos um novo bandido, que é o bandido térmico, que seria como se fosse o Onda Térmica. Eu não sei por que eles deram esse nome, mas a gente tem um novo bandido que o Barry acaba fazendo com que ele seja solto e
em um momento específico lá, ele acaba tendo que ir prender esse bandido e acaba que ele não sabe como fazer. Tem um ponto também que, como o Barry não estava lembrando de nada, acaba que o Sábita não criou o plano dele, transformando o Wally no Kid Flash. Então o Wally acabou perdendo seus poderes ali momentaneamente e acabou assim que eles estavam tentando a todo custo fazer com que o Barry voltasse à memória. Só que o que é mais engraçado é que o Barry, quando ele não tem que carregar o peso do mundo, ele fica bem legal, tipo, ele fica feliz, sem aquela preocupação toda diária que normalmente ele tem, e acaba que ele meio que estava realmente feliz. E aí eles não queriam acabar com essa felicidade dele, trazendo as memórias ruins novamente. Ele não lembrava do pai dele, ele não lembrava de nada do que tinha acontecido nos tempos para trás, ele não lembrava nem da existência do Sábita, que é uma coisa assim que, de certo modo, foi bom. Porém, em um determinado momento ele não sabia como deter o tal do bandido térmico, então ele acaba sendo forçado a ter as suas lembranças de volta. Apesar do Cisco usar o aparelhinho lá, não funcionou muito bem, mas mesmo assim ele acabou tipo lembrando algumas coisas, só que ele precisava de um empurrãozinho. Então a Iris buscou uma memória muito específica e que apenas os dois sabiam, e isso fez com que todas as memórias dele voltassem, ele conseguisse derrotar o bandido térmico. E o mais legal foi que o Kid Flash ajudou ele, e no final ali os dois trabalhando junto para apagar o incêndio e ele prendendo o bandido, ficou muito legal. O Barry começou a lembrar de tudo, né? Então acabou que ele voltou a ter aquele semblante de preocupação, de sempre estar carregando um problema nas costas. O Sábita relembrou também das coisas dele, no entanto o Wally acabou tendo esse momento de voltar com seus poderes. E juntando tudo isso, foi até que um episódio muito foda, porque a gente soube mais de como o Sábita se transformou, porque muita gente estava perguntando como seria essa transformação. A gente teve ali um momento em que a doutora finalmente construiu o canhão de força, a bazuca de força da aceleração, que vai ser usada contra o Sábita. Mas eles precisam de algo que tenha energia suficiente, como se fosse um sol. Então agora o Barry vai sair em uma missão tentando conseguir um aparelho que, pelo que parece, está sendo protegido pelo Rei Tubarão. Cara, eu gostei bastante do episódio exatamente pelo fato de contar um pouco mais da questão do Sábita, a questão do Ajar lá meio que beijando a doutora. Eu achei isso legal também, eles têm mais ou menos o mesmo pensamento. A questão da doutora Snow trabalhando novamente lá dentro do laboratório para ajudar a fazer o Barry recuperar as memórias dele. E ela tava tipo assim, meio naquela coisa assim, eu sou boa, eu sou má, eu sou boa, eu sou má. E depois ela lança um que ela nunca amou ninguém da equipe, e ela se transforma na doutora Snow novamente, e depois volta a ser a Nevasca. Então assim, a gente pode ter sim um momento em que ela vai intercalar ali na certa bandida, talvez não, talvez ela possa fazer uma reviravolta na história, onde ela vai ajudar a derrotar o Sábita. Mas o fato é, eu gostei do episódio e eu quero saber de você. O que você achou desse episódio? O que você esperava? Era o que você esperava? A história do Sábita, de como ele surgiu? E aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, e se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata engorda. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Galera, chegamos ao final do vídeo. Se você chegou até esse momento, muito obrigado. Se deixou seu like, favoritou o vídeo, valeu, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E agora vamos ao momento que todos esperam, o momento do salve. Então, um salve para o Raimundo Alves Mendes Júnior, um salve para o Lucas Ferreira 1606 e um salve para o Bruno e Amanda. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!